Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar um pouquinho sobre esse momento tão importante, que é um momento de reflexão, que é sobre o verdadeiro sentido do Natal. E eu também não quero com esse vídeo que você, de alguma forma, seja influenciado negativamente. A ideia aqui é trazer à nossa memória o verdadeiro sentido do Natal. E ele tem a ver com o plano de salvação traçado por Deus para a humanidade. E o Natal nada mais é do que a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, no versículo 16, que Deus ele amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Natal envolve não só o nascimento de Cristo Jesus, mas é o nascimento do Salvador da humanidade. Mas Salvador de quê? Nós sabemos e aprendemos na palavra de Deus que existe uma coisa que faz separação entre Deus e o homem. E esta coisa se chama pecado. E a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, essa alma morrerá. Só que esta morte não é só a morte como conhecemos, mas uma morte eterna. Para uma condenação eterna. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou na vida do ser humano, nós fomos separados de Deus. E aí Deus olha para a humanidade e não encontra um justo sequer. Todos, a palavra de Deus diz que todos pecaram. E, meu amigo, destituídos estavam da glória de Deus. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Nós recebemos o pecado como algo, talvez, não vou falar genético, né? Mas uma herança espiritual aí. Uma culpa por causa da desobediência do homem. Então, por causa da desobediência do homem e da entrada do pecado no mundo, o que acontece? Nós somos separados de Deus. E esta separação nos levaria à condenação eterna. Mas existe algo interessante na bondade desse Deus que nós servimos, é que o amor de Deus transcende o pecado. E o que ele faz? Ele entrega o seu único Filho Jesus naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, quando nós estamos comemorando o Natal, nós estamos comemorando o nascimento do Salvador, daquele que um dia entregou a sua vida na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Então, quando ele morre pelos nossos pecados, ele assume a nossa culpa, ele toma para si a nossa culpa, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre Cristo Jesus, ele tomou na cruz do Calvário. E é interessante que quando nós falamos sobre isso, é que nem a morte poderia levar Jesus, matar Jesus. E a Bíblia diz que ele se entregou à morte, que a morte não tinha poder, não tem poder sobre ele. Tanto é que a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, quando ele morre já está consumado. Mas quando ele ressuscita,
é a nova esperança que nós temos no Cristo ressurreto, não no Cristo morto, mas o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós que estávamos separados por causa do pecado, na pessoa de Jesus, tenhamos a nossa salvação. Então, Natal não é só um momento de entregas de presentes, e não estou criticando quem faz, porque esse momento que nós reunimos a família, isso é muito bonito, para uma ceia de Natal, para comungar de um mesmo sentimento, isso não tem preço. As famílias hoje precisam disso. E olha só que bacana isto. É que o Natal proporciona esta data comemorativa, não só vai nos trazer a lembrança de um Salvador, de um nascimento de um Salvador, mas esta data também, ela vai fazer com que as famílias, e muitas delas durante o ano estão longe uma da outra, se unam. Quantas pessoas vão viajar? Viajam para ver seus entes queridos. Muitas pessoas que estão longe se aproximam. Outras, mesmo longe, arrumam um jeitinho de hoje, com a tecnologia que nós temos, de estar, né, ligados um com o outro. Então, o Natal é momento de graça. O verdadeiro sentido do Natal é momento de graça, de comunhão, de entendermos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. E quando Ele morre, Ele toma sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado, Jesus se faz um elo entre nós e Deus. Por isso que é importante entregar a vida a Jesus. Porque quando nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, nós estamos entregando a nossa vida para Ele, e Ele se torna o elo entre nós e Deus. Tem até um louvor que nós cantamos que diz: Jesus é a aliança entre eu e você, porque também traz comunhão um com o outro. E entre eu e Deus. Que neste Natal, você, a sua família, possa comungar de um mesmo sentimento, de uma mesma graça, de um mesmo amor, de uma mesma alegria, mas possa trazer à memória também que nós precisamos de um Salvador para as nossas vidas, porque o que está em jogo não é só o presente, mas é a eternidade. É o futuro em nossa eternidade. E receber Jesus como Salvador, se render a Ele, é tornar o nosso Natal ainda melhor. Viva esse memorial, essa graça, viva esse amor de Deus para a sua vida. E que Deus conceda a você, meu amigo e minha amiga, um feliz Natal. Um Natal de muita comunhão, de muita graça, de muita felicidade e de muita presença de Deus. Que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, continue abençoando a tua vida, a tua família e a tua casa. Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.